Olá, queridos, que a paz que excede todo entendimento seja de forma abundante sobre a sua vida neste momento. Onde você estiver, eu desejo que você seja impactado pelo poder da palavra de Deus. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder comunicar a tua palavra. E eu quero te pedir, meu Deus, que seja acrescentada sobre a minha vida a sabedoria necessária para que eu possa transmitir tua palavra da forma como tem que ser transmitida. Eu te peço também que os teus filhos sejam alcançados, os teus filhos sejam abençoados, que eles sejam ministrados nesse dia e que eles possam ter uma compreensão exata, perfeita de tudo aquilo que o Senhor quer e deseja revelar ao coração de cada um nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amados, o assunto da nossa aula de hoje é orando a palavra. É um tema muito importante, porque nós devemos entender algo acerca da palavra de Deus. Quando nós confessamos a palavra de Deus, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos crendo nela. Falamos porque cremos, declaramos porque cremos na palavra de Deus. O significado de temer a Deus é justamente esse, quando nós confiamos na palavra que ele falou. Você lembra de Abraão? Abraão ia sacrificar Isaac. E antes de sacrificar Isaac, ele creu que Deus ressuscitaria o seu filho. E então, porque ele creu que Deus ressuscitaria seu filho, ele levou o seu filho para o sacrifício. E quando ele ia sacrificar o seu filho, o anjo o interrompeu e falou a ele: Abraão, não precisa mais, porque agora eu sei que tu teme a Deus. Ou seja, Deus tinha falado que ia fazer uma nação através de Isaac. E se Deus tinha falado, estava falado. Deus não muda. A palavra de Deus não cai por terra. Ela não se perde. A própria Bíblia diz que, lá em Isaías, no capítulo 55, do versículo 10 ao 11, o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você lembra que Jesus, quando saiu do Jordão, ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser tentado? Só que lá no Jordão ele recebeu a palavra de Deus. E a palavra de Deus sobre ele era: você é meu filho, você é amado e eu tenho prazer em você. Lá no deserto, o diabo tentou tirar isso dele e questionava, interrogava ele, perguntando: se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Então, como Jesus reagiu? Jesus reagiu crendo naquilo que Deus tinha falado sobre ele. Então, se Deus tinha falado que ele era filho, não precisava provar para o diabo que ele era filho. Ele não precisava seguir as orientações do diabo, né? Tudo que nós precisamos é crer naquilo que Deus falou. Se Deus falou que ele era filho, que ele era amado e que Deus tinha prazer nele, tudo que ele precisava era isso. Então ele disse: olha, eu não vivo de pão, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ou seja, aquilo que Deus falou a teu respeito, aquilo que Deus declarou a seu respeito, aquilo que ele liberou a seu respeito, aquilo que a sua palavra confirma a seu respeito, é nessa palavra que você deve se apoiar. É nessa palavra que você deve confiar. É nessa palavra que deve
reger a sua vida. Você pode estar passando por dificuldade, por problemas, mas não importa. Qual é a palavra que está sobre a sua vida? Qual é a palavra que está liberada sobre a sua vida? Qual é a promessa que você crê? É a promessa dos homens ou é aquilo que a palavra de Deus declarou? Então, a importância dessa aula é que nós devemos crer e devemos colocar a nossa fé em prática através da oração. Porque quando nós cremos, nós falamos a palavra de Deus. Quando nós cremos, quando nós oramos, nós declaramos aquela palavra que está justamente declarada sobre nossa vida. E nós tornamos ela viva. Nós tornamos ela ativa. Então, é importante que no momento da nossa oração, nós simplesmente lembremos daquilo que Deus falou. Porque os nossos altos e baixos não definem quem nós somos, né? O que define quem nós somos é a palavra de Deus. Amém, queridos? Por que é tão importante orar confessando a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a autoridade. Na verdade, a palavra de Deus é o próprio Deus. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito que no princípio, no começo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ou seja, Deus e a sua palavra são um. Não existe como separar os dois. Não tem como fazer uma separação de Deus para um lado e a palavra dele para o outro. Porque a palavra dele e ele é a mesma pessoa. Deus e a sua palavra, portanto, são inseparáveis. Por que devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia não para cumprir um ritual, mas para conhecer a vontade de Deus que está revelada nela. Conhecendo a palavra de Deus, saberemos discernir sua vontade e, orando-a, estaremos em linha com seu propósito revelado. Devemos então mudar a linguagem de oração. É imperioso formular nossos hábitos de oração e mudar nossa linguagem. A maioria das palavras de muitas orações brota de frustrações, conceitos errados sobre Deus, incredulidade e dúvida, razão porque nada acontece. Não podemos crer numa promessa desconhecida, portanto, temos que ler a palavra, meditar nela, fazer dela nossa fonte de conversa e vivê-la, pois a única coisa que Deus confirma é a sua própria palavra. O conhecimento das promessas de Deus nos leva à ousadia em fé. Diz a Bíblia lá em Isaías 66, mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Por que ele diz isso? Porque a sua palavra é o próprio Deus. Quando cremos na sua palavra, estamos crendo na sua pessoa. Então, devemos fazer da palavra o veículo da nossa oração. Se oramos com aquilo que está escrito na Bíblia, segundo as promessas que nos foram reveladas através da nossa leitura e da nossa meditação, então, quando falamos com Deus, transmitiremos a Ele nossos pedidos. E a palavra de Deus torna-se um veículo de nossa oração. Veja o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem são os justos? Os justos são aqueles que foram justificados por Cristo. E quem são aqueles que praticam o mal? Aqueles que ainda vivem debaixo de um princípio de incredulidade, um princípio de rebeldia contra o Senhor, que não conseguem crer no Senhor e confiar inteiramente nele. Se você observar, a palavra de Deus tem tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. A Bíblia é o nosso manual,
é fonte de autoridade, poder, alegria, conforto, salvação, libertação, cura, restauração, purificação, crescimento, fé, segurança, vitória, paz, vida e toda sorte de bênção. Ou seja, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, está escrito nas suas promessas. Basta você conhecê-la e tomar posse para que a sua vida seja uma vida vitoriosa. Como está escrito lá no livro de Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, é por isso que nós devemos nos posicionarmos em oração diante de Deus, crendo em tudo aquilo que Ele falou. Deus não falha, queridos. Deus não falha. Deus, Ele permanece com as suas promessas. Se fossem promessa dos homens, por melhor intencionado que fossem, talvez essas promessas elas não seriam cumpridas. Mas Deus, Ele cumprirá cada uma das suas promessas que Ele declarou sobre nossa vida. Devemos confiar na palavra de Deus, porque a sua palavra é Deus falando com o ser humano, a criatura, dando instruções, dando mandamentos, conselho, fazendo promessa a Ele, e por isso devemos conhecê-la. Todos os dias devemos ler, estudar, assimilar os princípios, meditar em suas verdades, memorizando-as, para que o nosso coração, a nossa mente seja cheia da sua palavra e para que também possamos ter força para pôr em prática todos os dias da nossa vida. Então, conhecendo todas essas coisas, devemos ter uma vida de oração completamente baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Então, como que vamos proceder diante de Deus? Como devemos orar? Nossas orações podem ser de ações de graças, ou seja, de agradecimento a Deus por todas as coisas que Ele fez. Podem ser de louvor, de adoração, de petição, de entrega, de consagração, intercessão, entre outras. Definir qual é a motivação é o primeiro passo. Depois devemos buscar versículos que se apliquem à nossa necessidade. Ou seja, encontre as promessas de Deus e se coloque diante dessas promessas. Se for possível, faça um quadro. Faça um quadro e escreva nesse quadro toda a promessa que você espera, toda a promessa que você confia, que você conhece. Existe promessa para a sua família, existe promessa para a sua saúde, existe promessa para o seu casamento, para os seus filhos. Bata uma foto sua e coloque você sorrindo nesse quadro e reivindique do Senhor a alegria, porque a palavra de Deus promete alegria. Veja só que promessa maravilhosa que está no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo tomou posse dela, apesar de que ela está escrita no livro dos Salmos. Ele tomou posse dela e escreveu aos Romanos dizendo assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E ele diz também, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ou seja, essas pessoas são aquelas que foram encontradas por Cristo, são as pessoas que se entregaram a Cristo. Elas são essas pessoas. Ou seja, são as pessoas que estão vivendo debaixo da graça, estão vivendo um novo tempo, debaixo da nova aliança. Ele declara que essas pessoas serão felizes. Ele diz assim, bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer feliz. Então, essa é uma promessa que eu não abro mão. Porque não adianta você ser um religioso. Você tem que conhecer a Deus e ter experiências com Ele. E desfrutar de quem Deus é verdadeiramente. E aqueles que confiam em Deus e que creem nas suas promessas e tomam posse das suas promessas, vivem melhor. E se existe uma promessa que eu não abro mão,
a minha vida é viver feliz, viver alegre. É uma promessa que todos os dias quando eu vou orar, eu sou grato a Deus por ela. E eu também reivindico que a minha alegria seja aumentada, para que eu não seja uma pessoa frustrada, uma pessoa que viva por aí de cabeça baixa, magoado, triste, né? Então, que você possa reivindicar essa promessa do Senhor sobre a sua vida. E você vai perceber que tudo vai mudar ao seu lado. Tudo vai fazer sentido para você. Você será bem melhor, servirá com alegria, você terá compaixão, você servirá ao próximo, você será uma pessoa extraordinária. Amém, queridos? Amados, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor possa conceder a você o seu favor. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. E eu gostaria que você lembrasse das promessas de Deus nesse momento. Qual promessa você espera? Qual promessa você acredita? Se lance diante dela, se agarre nessas promessas e que você possa desfrutar da bondade de Deus. Você vai perceber como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é eficiente, como a sua graça é eficaz. Amém, queridos? Ora comigo nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós nesse momento clamamos ao Senhor e suplicamos pelo cumprimento da Tua promessa, porque a Tua promessa nos faz descansar, Pai. Tua palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, ou seja, não temos obra para fazer para que a nossa salvação seja justificada. Ela já foi justificada, ela já aconteceu e nós estamos agora nas regiões celestiais com Cristo, descansando. Então nós queremos desfrutar, meu Deus, de todas as promessas, porque a Tua palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança, nós queremos desfrutar nessa vida da herança que o Senhor nos deixou. Pai, nós reivindicamos o cumprimento delas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Nós reivindicamos, Pai, porque cremos verdadeiramente que o Senhor é fiel para cumprir. Não aceitamos mais, Senhor, viver debaixo de um jugo de escravidão, debaixo de um jugo de servidão, andando por aí, Senhor, de qualquer jeito, sem sentidos. Nós queremos viver por aí, Senhor, em liberdade e sendo pleno em alegria, Senhor, em felicidade. Por isso, nesse momento, Senhor, nós oramos, nós clamamos, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor traga, Senhor, meu Deus, o cumprimento dessa promessa. Que o Senhor, meu Deus, faça, Senhor, meu Pai, o cumprimento dessa promessa acontecer, para que nós possamos nos alegrar diante, meu Deus, da Tua bondade, porque nós sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, nós te pedimos, te agradecemos, meu Deus, por mais essa aula, e te agradecemos também, meu Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor falou, Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.